Os deuses lutam, continuou Ragnar sério. E alguns vencem, alguns perdem. O Deus cristão está perdendo, caso contrário, por que estaríamos aqui? Por que estaríamos vencendo? Os deuses nos recompensam se lhes prestamos respeito, mas o Deus cristão não ajuda seu povo, ajuda? As pessoas choram rios de lágrimas por ele, rezam a ele, dão-lhe sua prata, e nós chegamos e matamos todas. Olá, eu sou a Luma Carneiro, bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário e a resenha de O Último Reino, de Bernard Cornwell. Bom, esse é o livro que eu tinha me proposto a ler para março, né? Para o desafio de livros pro ano aqui de 2020, mas eu tive uma inundação na minha casa, me mudei, isso leva muito tempo. Eu tive, por causa disso, porque eu perdi alguns livros nessa inundação, uma pequena ressaca literária, então o cronograma deu uma bela atrasada. Fiquei umas 2 semanas assim que eu não vi papel na minha frente, mas estou tentando colocar tudo nos eixos. E confesso que, apesar de ter gostado muito do livro, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria colocado ele, porque eu não sabia que era uma história muito conhecida e que tem Netflix em cima disso, entendeu? Porque é mais ou menos a sensação que eu tive quando eu fiz a resenha de A Revolução dos Bichos. É uma história que todo mundo já conhece, e eu vim aqui do alto do meu conhecimento sobre Inglaterra no século IX, que é nula, ou era, sei lá, por causa desse livro, falar pra vocês. Mas, por favor, me dê esse voto de confiança e vamos lá. A gente então vai conhecer a história de Uhtred, que era filho de Uhtred, que também era filho de outro Uhtred, uma sucessão de Uhtred. Mas ele não nasceu com esse nome, ele ganhou esse nome porque o irmão mais velho dele, que esse sim se chamava Uhtred, né? Então esse nome vinha passando aí de primogênito a primogênito, morreu. Então ele herda o nome do irmão e a gente nunca chegou a saber qual era o nome dele antes, né, dessa mudança aí. Eles moravam na fortaleza de Bebbanburg e eles estão vendo então os dinamarqueses chegarem e invadirem todo aquele espaço ali. Uhtred pai, então, né, manda o filho mais velho, chamado Uhtred, só espiar para ver qual é esse dos dinamarqueses que estão chegando. Se eles vão ser vikings, que são aqueles que chegam, que fazem todo aquele roubo, a pilhagem e tudo, ou se eles vão ser comerciantes, né, que são aqueles que sondam o lugar, coletam informações e tal. Mas ele diz, não ataque, não faça nada. O problema é que esse primeiro Uhtred filho vai e tenta, né, algum ato de valentia, sendo que os próprios dinamarqueses já sabiam qual era dele, assim, conseguem rapidamente adivinhar. Então eles matam, cortam aqui, né, a cabeça, e conseguem também descobrir que ele morava então na fortaleza de Bebbanburg. Vão lá e mostram a cabeça. E Uhtred pai então vira pro filho mais velho e diz, seu nome a partir de hoje é Uhtred. A primeira grande guerra que eu vou dizer desse livro, a gente tem a morte do Uhtred pai. E o Uhtred, agora sim, o Uhtred da história que vai ser daqui até o final menos desse livro, ele vai tentar matar o cara que ele reconhece como aquele que, como sendo aquele que matou o irmão. O problema é que ele vai, sei lá, uma faca que é tipo uma, sei lá, serra de unha, e o Ragnar, né, que é este ser, o nome desta pessoa, ri disso e pega o Uhtred e vai embora, vai matar a parte. Mas não, na verdade ele gostou muito dessa valentia, dessa coragem dele, dessa audácia, né, de tentar matar um dos chefes dos dinamarqueses ali. E na verdade o Uhtred vai crescendo ali entre dinamarqueses com muita naturalidade, mas não sendo um dinamarquês. Isso a gente vai vendo ao longo da história. Ele tem ali, eu esqueci de falar isso, ele tem, se não me engano, 9 anos quando tudo isso acontece. E a primeira noite dele, assim, lá nesse acampamento dos dinamarqueses, ele passa com o pai do Ragnar, que é cego, e que por se tornar cego, ele acaba também sendo responsável, até tem um dom poético, né? Ele acaba sendo responsável então por fazer músicas, por fazer canções, né, de guerra, de vitória, de enaltecimento, né, sobre tudo que está acontecendo também. Mas o Uhtred então passa a ser também os olhos do pai do Ragnar. E nisso a gente vai percebendo então agora sim como os dinamarqueses convivem, né? A gente vai percebendo ao longo desse livro o que acontece por detrás de uma guerra, né? Então quando os dinamarqueses conseguem ali suas primeiras vitórias, eles não aniquilam todo mundo, eles deixam alguns vivos porque eles vão ganhar dinheiro com a escravidão dessas pessoas, ou porque eles precisam de certas pessoas da localidade para viver ali, para que eles não vivam o tempo inteiro sendo sitiados. Eles precisam ter essas conexões também. E a gente vai percebendo como a estrutura dele de guerras em relação aos barcos, ao cuidado com o barco, né? A tradição dinamarquesa de ter feiras, como é que eu posso dizer, na ponta de barcos, com os nomes que eles colocam
Então é uma coisa muito bonita mesmo. O Uhtred vai percebendo que entre ele e os dinamarqueses tem dois irmãos que são bem diferentes. Enquanto eu lia, eu lembrava muito, sei lá, da descrição de Esaú e Jacó, que é o Uba e o Ivar. O Ivar é também chamado de sem ossos, é um magrelo, mas também muito perspicaz. E o Uba, apesar de também ser perspicaz, ele se destaca mais pela força física, pela brutalidade na hora da guerra, na hora do confronto, da selvageria, mesmo com que ele luta. Enquanto ele está passando ali esse primeiro tempo, ainda há uma tentativa de resgatá-lo, né, através do tio dele que assume, então, aparentemente temporariamente, Bebbanburg. Ele vai ofertar, então, peças de prata para que o Uhtred possa voltar a Bebbanburg, mas a gente percebe que nem o Ragnar quer mais, honestamente. Um já está começando a se afeiçoar muito ao outro, e o tio também só quer resgatar para que venha matar, né, já que se o Uhtred é eliminado, ele realmente se torna o dono de Bebbanburg por direito. E, inclusive, né, por causa disso, por causa dessas peças de prata também, é que Bebbanburg não foi tomada, porque se você pode evitar uma guerra, perda de homens, e deixar alguém lá que é do próprio local, mas que está subserviente a você, então tá tudo ótimo. E claro que por ter entre 9 e 10 anos, o Uhtred ali ele vai ter aquelas birrinhas, aquelas brigas, né, com meninos dinamarqueses um pouco mais velhos, como no caso do Sven. Essa guerrinha vai aumentando, e até que o Sven, ele abusa emocionalmente, ele chega a abusar de certa forma fisicamente, sim, a filha do Ragnar. Eu não vou dizer que ele chega aos finalmente, mas ele, né, flerta com isso. E por causa disso, o Uhtred tendo salvado a menina, junto com o irmão dela também, que é o Horik, eu não lembro mais. O Ragnar fica possesso com isso. Então o pai do Sven trabalhava pro Ragnar. Então, mas na verdade o Ragnar dá uma aleijada, não vou dizer como, em que parte, né? No Sven, e demite, né? Vamos usar esse termo, demite o pai também da frota dele. Essa inimizade, então, que se cria, ela some e aparece ao longo da história. E sempre quando ela aparece, não vem coisa boa. Só que o que esses dinamarqueses querem, na verdade? Eles querem tomar posse do que é considerado, na época, então, a Inglaterra anglo-saxã. Eles conseguem ir avançando cada vez mais, passando por territórios-chave, para que todo o território realmente possa vir a ser tomado por eles. Então a gente vai acompanhando esse crescimento e essa confiança também, porque eles vão vencendo. A gente vai vendo então eles conquistando esses territórios, por exemplo, o território da Mécia, da Anglia Oriental. Quando eles vão para o território da Mécia, a Mécia é uma localidade em que ela é muito religiosa. Ela é tão religiosa que ela não luta. É sempre oração. Eles acham que eles vão ganhar por orações, lançar maldições e coisas do tipo. Acontece então que o exército de Wessex, que é o lugar-chave, assim, vai apoiar então a Mécia nessa luta. E aí a gente vai conhecer então o rei, não é o rei Alfredo, na verdade o irmão dele ainda está no reinado, mas por peças que o próprio Alfredo vai mexer, ele também vai acabar se tornando o rei ali daqui a algum tempo. E nessa hora, que é quando o exército de Wessex chega, realmente vai rolar um confronto, e Ubba quer saber então o que o inimigo está aprontando. Ele tenta então mandar dois dinamarqueses que são mortos. Então como é que fica? Ragnar até se prontifica, porque ele, como um dos líderes, tem que dar o exemplo, por mais que venha a perder a vida, mas o Uhtred acaba então se dispondo a isso, porque primeiro ele é inglês, né? Então ele sabe a língua, ele sabe se comunicar, vai saber o que ele ouviu, e ele consegue então se disfarçar. Ele entra ali no acampamento dos ingleses, consegue se disfarçar como um menino perdido, mas que é dali, que está do lado dos ingleses. Então ele vai ouvir esse Alfredo, que até então é Alfredo, como ele é religioso, como ele se pune por pecados que ele cometeu. E quando ele volta, ele ganha então o seu primeiro bracelete. Toda vez que você faz uma honraria, que você consegue algo muito difícil em termos, né, bélicos, digamos assim, você ganha braceletes. Então ele ganhou o primeiro bracelete dele do Ubba. E esse primeiro confronto então termina numa trégua. Eles conseguem, como é que eu posso dizer, mais um acordo. E quando então os dinamarqueses voltam para pontos bases, né, que eles tinham ao longo de todo o território, o Sven com o pai conseguem armar algo para cima do Ragnar, em que mata o Ragnar e toda a sua família. Quer dizer, menos a menina e o Ragnar, filho, que também já estava há muito longe dali, numa outra expedição. E com isso a gente vai perceber que o Uhtred nunca foi dinamarquês. A gente pode achar que ele tá lá, que ele tá amando ali a religião daquele povo, Thor, Odin, essas coisas, mas quando a coisa
aperta, e quando ele perde o Ragnar, ele percebe que ele é inglês, e que ele vai ter que escolher agora sim o lado dele, já com seus 16 anos. Ao longo dessa história, ele se tornou muito amigo de uma outra inglesa que eles capturaram, que também era toda valentona, que é a Brida, e os dois voltam então para território, para domínio inglês. Que não é o tio que quer matá-lo, o tio de pai, mas é o tio de parte de mãe, que também quer matá-lo. Só que ele não é tão afrontoso assim. Primeiramente ele manda ele para algumas expedições em que o Uhtred também vai se sair bem sucedido, quando ele percebe que ele tem lá o seu valor. Mas enquanto ele está por lá, um padre que sempre acompanhou ele desde a sua criação, que tentou fazê-lo ler, e o Uhtred não gostava, meu Deus, ele só queria matar ele. E esse padre chega lá com ele e diz: olha, o rei Alfredo está querendo conversar com você. Ele comigo, ele quer continuar me ensinando a ler, a orar, porque o Alfredo também chegou a planejar um resgate do Uhtred, porque o Uhtred, como ele não queria se indispor com os ingleses, ele sempre falava que ele estava sendo realmente um escravo dos dinamarqueses, que ele tinha sido raptado e que a vida dele tinha se tornado um inferno, quando não era nada disso. Mas então eles acreditavam nisso. Então o rei Alfredo manda chamá-lo e eu me mudei para um lugar que tem um cachorro, eu não sei se é enorme, mas o latido é tão grande que eu acho honestamente que... E o manda também para algumas lutas marítimas, dizendo o seguinte pro Uhtred, o rei Alfredo, agora sim, rei Alfredo, vá e ensine. Então ele acha que porque ele viu pouquíssima coisa dos dinamarqueses, mas que é muito melhor do que 80% dos ingleses já viram em termos de guerra, ele acha que esse vá e ensine é verdadeiro, sendo que não, né? Ele acha que o rei mandou ele para ensinar o pouco que ele sabe de tática dinamarquesa, de estratégia dinamarquesa. E quando ele chega lá, ele percebe que não vai ser assim. Ele começa, sabe, do grau mais baixo ali, dentro daquelas embarcações. Mas, obviamente, ele também vai crescendo, vai mostrando seu valor. A gente vai, inclusive, ver que, numa conversa do rei Alfredo com uma outra pessoa, que o intuito do rei era primeiro baixar a bola do Uhtred. O que não aconteceu, porque ele é meio metido do início ao fim. Metido legal. E ele faz uma amizade ali com um cara, uma amizade toda torta, né, mas faz. E esse cara, ele quer ser um guerreiro. O Uhtred quer ser isso também, e muito mais. O problema é que para você crescer com o rei Alfredo é uma pessoa muito culta, muito inteligente. Você não vai crescer do lado dele se você não sabe ler e escrever. E aí, finalmente, o Uhtred que a gente vê ao longo do livro inteiro, lutando para não aprender a ler e escrever, se rendendo a isso. E aí ele aprende a ler e escrever, só que agora ele quer ser dono de uma frota de navios. Mas aí, cada vez que você quiser se aproximar do rei Alfredo, você vai ter que abrir mão de algo. E nesse caso, o Uhtred vai ter que casar com alguém que ele nunca viu, com alguém que ele acha que não vale a pena, pelo pouco que se ouviu falar, porque ela já é velha, olha só, ela tem 17 anos, não? E, enfim, só por causa disso você já pensa que tem alguma coisa errada aí. Mas o casamento é arranjado porque ela tem algumas terras, ela tem uma grande dívida com a igreja e Alfredo quer juntar o coração de Uhtred à Inglaterra. E não só apenas a sua força física, digamos assim. Então, ele se casa com uma protegida do rei Alfredo e acaba até que ele percebe que ele gosta muito da menina, que a menina casa com 17 anos por causa das dívidas do pai. Quando alguém casasse com ela, teria que herdar essas dívidas e ele não sabia disso, casou antes de saber. Alfredo está conseguindo transformar o Uhtred no Saxão do Oeste. Então ele volta a ter sua frota, depois volta para perto de Alfredo. Alfredo põe ele como um refém para os dinamarqueses, porque mais em uma trégua os ingleses vão dar certas pessoas com um nível hierárquico alto para o controle dos dinamarqueses, e os dinamarqueses também vão dar como garantia certos dinamarqueses de alto escalão para também ficar sob domínio dos ingleses. Acontece que o cara lá responsável pelos reféns, na verdade não pelos reféns, mas pela coisa toda, decide que vai matar todos os reféns ingleses. Inclusive, então, o próprio Uhtred, que ele mesmo conhecia, já tinha conversado, ele é amigo dos dinamarqueses ainda. Ragnar, jovem, filho de Ragnar, resolve salvá-lo. E ele volta, então, quando volta para essa mulher, descobre que essa mulher fugiu não, né? O carinha que já era fim dela, pensando que então o Uhtred tinha morrido, resgata mulher e filho para viver ali perto dele. Ele vai através dos filhos, e ali, então, o que ele encontra? A guerra final desse livro, não o final da história. Mas a guerra final para ganhar o território de Wexford. Então, quando você ganhava Wexford, você ganhava muita coisa, você ganhava um passo enorme, né, nessa guerra.
E então, querendo ou não, ele não queria, ele queria achar a esposa e o filho, ele vai acabar participando dessa guerra. A guerra não tem fim aqui, a gente vai ter uma subguerra acontecendo, na verdade, que ele vai participar, ele e quem, digamos, quem vai estar sendo o líder dos dinamarqueses nesse caso? Uhtred e Ubba, sendo que ele foi avisado pelo pai do Ragnar no início, nunca lute com Ubba. E ele vai lutar agora na primeira parede de escudos da vida dele, de verdade. Mas ele pensa algo no que Ubba não é tão bom assim, e ele acaba tendo um plano de queimar navios, enfim, sitiar o próprio Ubba, e acaba então derrotando o Ubba. E nisso ele volta para a família dele, mas o X mesmo, eu ainda não sei. Quer dizer, eu deveria saber, né, já que eu deveria ter estudado isso na escola, mas meu ensino médio foi uma vergonha, a verdade seja dita, por minha parte, quero deixar isso bem claro. Então não sei se o X vai ser ganha, se não vai, mas o livro aqui, quando você termina a leitura, o X ainda está em guerra com os dinamarqueses, esse último território, esse último, sei lá, baluarte. Eu quero dizer que eu quero muito continuar lendo, então, mas eu não vou mais comprar livro físico, não, porque eu não acho que eu não preciso ter essa coleção em casa. E agora tem que esperar um preço bom pra e-book, né? Porque eu fui dar uma olhada nos e-books disso aqui, pelo amor de Deus. Mas é muito legal a gente ver como o Uhtred com 9, 10, 11 anos começa a matar pessoas. Muito legal. Só quero dizer que é uma idade onde você consegue, né, mover melhor a consciência, você consegue mover melhor princípios, limites numa pessoa. Então, o Uhtred com 9, 10 anos vendo aquela carnificina, ele se acostuma e deseja isso também. Eu não sei se ele convivendo com o pai do lado de lá, sendo muito menos, como é que eu posso dizer, vitorioso nas coisas, não sei até que ponto isso mudaria a vida dele. Ele vai ter um negócio muito legal na história das fiadeiras da mitologia traçando o destino dele. Então, a partir de certo momento, ele realmente vai acreditar que tudo o que ele está vivendo já está sendo predestinado mesmo, né? Essa coisa de eu não tenho como evitar o destino é tudo. Falando ainda de religião, né? Se todo homem é religioso, na minha opinião, toda guerra também é religiosa. Então, por mais que ele tenha passado um tempo com os dinamarqueses, mas mesmo assim sabendo que é inglês e que vai lutar pelo lado inglês da coisa, a gente vai percebendo que religiosamente, quando ele tem que apelar para algo, ele apela, né, para os deuses dinamarqueses, para os deuses nórdicos. A gente vai vendo essa disputa entre religiões. Nele nem tanto, né? Mas na luta em si, na guerra geral, a gente vai vendo, assim, como eu li o trecho lá no início. Existe essa coisa de se eu estou perdendo é porque o meu Deus é fraco, e se eu estou ganhando é porque o meu Deus é forte. Inclusive vai ter a morte do rei Edmund de Anglia Oriental, que é um trecho muito bonito, né? Onde vai ser falado de milagre ali. O rei Edmund, se não me engano, ficou sendo considerado um santo, ou era só porque ele acreditava muito em santo, eu já não sei. E a coisa da escrita, né? O que é legal é que, enfim, eu tava lendo, comecei, o início é muito legal. Eu vou tentar ler aqui, achar uma partezinha pra ler pra vocês. Olha esses pergaminhos que são documentos dizendo que Uhtred, filho de Uhtred, é o único legítimo dono das terras cuidadosamente marcadas por pedras e diques, por cavalos e freixos, por pântanos e mar, e sonho com aquelas terras, blá 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 blá. E beleza, ele tá nos documentos, mas conforme você vai lendo a história, você vai percebendo que ele não sabe ler. Então, tipo, que adianta ele estar com documentos na mão, no sentido assim de que, imagina, você tá com a prova de que você é dono de algo, sendo que você não sabe ler aqueles documentos. E ao longo de toda a história vai ter uma coisa de que parece que ele vai estar realmente te chamando para conversar e contando essa história. Então, em muitos momentos ele vai parar, vai adiantar algumas coisas da vida dele, como ele falasse assim, agora que eu tenho 60 anos, sei lá, eu percebo como nesse momento, e alguma coisa assim. Então, realmente, tem um quê de conversa debaixo de uma árvore nesse livro, sabe? Muito legal. Mas conforme a gente vai percebendo que ele vai contando, que ele vai dizendo isso pra gente, a gente vai... E ele vai dando um quê poético, a gente vai percebendo como quem não gosta de escrever. Mas tem uma parte muito legal, depois que ele começa a ler e a escrever, que um padre, esse padre que o acompanhou durante o livro inteiro, é que ele acompanha ele, né? Quando ele passa a ler e escrever, ele chega para dar recados do rei Alfredo, porque o rei Alfredo diz assim, ninguém que me serve fica sem escrever, porque eu preciso de alguém que leia para obedecer as minhas ordens e para comunicar o que está acontecendo. Então, tudo o que esse padre avisa ele de rei Alfredo, ele fala oralmente e não mais por escrito. E uma hora ele fala assim,
Mas por que eu aprendi a ler e escrever se tudo que o Rei Alfredo manda você me dizer, você diz oralmente? E aí o padre vai dizer o seguinte pra ele, que eu achei fenomenal. Ele vai dizer, você aprendeu a ler e a escrever para pensar melhor. Uau! Que é, né, na verdade. A gente tem esse poder comunicativo enorme só por falar, por conseguir falar. Mas a gente sabe que ler e escrever dá um up aí, né? Incrementa mais o negócio. E aí, por isso que eu acredito que saiu esse livro. Tô dando essa desculpa de uma forma do eu poético, tá, gente? É por isso que eu acho que saiu esse livro tão bonito. Porque o Uhtred aprendeu a contar uma história também. Mas, de novo, eu preciso de um preço justificável para e-books para trazer as resenhas. Enfim, se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar a sua curtida. Se gostou muito, por favor, a sua inscrição. E é isso. Obrigada pela visita. Voltem sempre.